Construct Productions. Hey. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu quero falar com vocês sobre um livro que eu li em janeiro deste ano e que eu simplesmente amei. O link deste livro vai estar na descrição para que você possa comprar ele na Amazon sem pagar nada, mas por isso você acaba ajudando o meu canal. Muito bem, e que livro é este? O livro é nada mais, nada menos que Medicina dos Horrores. Eu sei que muita gente já ouviu falar desse livro, ele teve até um tempo, ele foi até um hype, mas hoje não se fala mais tanto em Medicina dos Horrores, eu acho que é o momento de falar. Nós sabemos que a medicina ela evoluiu, ela ainda não é perfeita, ainda existem muitas falhas, existem muitas coisas a serem trabalhadas, mas se nós formos pensar com relação ao século XIX, nossa, ela melhorou e muito. E se nós estamos aqui hoje vivos, nós temos que agradecer essa evolução que teve e essa revolução que teve também. Pensando nisso, eu separei alguns fatos super curiosos e interessantes que eu encontrei neste livro e que na época a minha cabeça simplesmente explodiu. E eu nunca tinha parado para pensar o quanto foi importante essa época pra gente. Primeiro falando em Lindsay Fitzharris, que foi a autora deste livro. Ela fez doutorado em História da Ciência e da Medicina em Oxford, grande pesquisadora, então, destes assuntos. E a escrita dela não torna aquele livro cansativo, um livro chato, porque no fim, ela quer trazer aqui a história de Joseph Lister, que foi muito importante, que revolucionou o mundo das cirurgias. Então ela começa trazendo muito contexto histórico, muita história até chegar no ponto em que ele realmente transforma a medicina. Então, só que não é nada chato de ler. Pelo contrário, muito, muito gostoso. O primeiro fato curioso que eu encontrei no livro, que é já no comecinho do livro, quando ela fala de Robert Liston, que foi um pioneiro, um cirurgião pioneiro escocês, ele conseguia amputar uma perna em 30 segundos, era o mais rápido da história, então em 30 segundos ele amputava uma perna, vocês têm noção o que é isso? E ainda segurava a faca entre os dentes. Gente, parece filme de terror. E era assim, realmente, que as coisas aconteciam. Então, eu fiquei simplesmente chocada, porque eu fiquei imaginando, e eu lembro que quando eu li, eu até parei pra pensar o que era 30 segundos. Gente, é muito rápido, 30 segundos. Se vocês forem pensar que hoje em dia, quantas horas é levado numa cirurgia pra fazer um procedimento assim? Então, você faz um procedimento dessa forma, sem anestesia, sem nada. Em 30 segundos, para analisar que não tinha anestesia, realmente era muito melhor para o paciente que fosse em 30 segundos. Mas, gente, é uma coisa realmente assustadora. O próximo fato curioso é que os estudantes de medicina, assim quando eles saíam ali das aulas deles de anatomia, em que eles estavam ali manuseando cadáveres, eles saíam com restos, com sangue, com um pedaço de víscera, tudo, na roupa mesmo, tipo, tranquilamente. Era comum você encontrar estudantes de medicina assim, pedaços de cadáveres neles. O fato que me surpreendeu foi o fato que era muito alta a mortalidade entre os estudantes de medicina, entre jovens médicos. E quando eu fiquei imaginando a cena, ao terminar uma aula ali de anatomia, um professor, um cirurgião muito famoso da época, que dava aula ali para aqueles alunos: Deus os ajude a todos, o que será de vocês? Muito mórbido. Então, a pessoa que escolhia medicina, ela realmente estava escolhendo um ofício muito perigoso, porque não dava para saber o que realmente ia acontecer com ela, se ela realmente ia sobreviver até o final da faculdade para poder exercer a sua função. Os hospitais, eles eram conhecidos como casas da morte. Vocês têm noção? Quando eu li isso, eu fiquei assustada. Hospitais eram conhecidos como casas da morte. Alguns só admitiam pacientes que já levassem dinheiro para cobrir suas despesas do enterro, que era quase inevitável. Outros cobravam em dobro quando a pessoa em questão era considerada estragada pelo encarregado das internações. O cirurgião James Simpson observou em 1869 que um soldado lutando em Waterloo tem mais probabilidade de sobreviver do que um homem indo ao hospital. Você ir para o hospital já era meio caminho andado para que você morresse. Então, pense o quanto a gente evoluiu. Porque, embora sim a gente saiba que existem hospitais que têm uma estrutura precária, que realmente muitas pessoas morrem em hospitais, não é nem perto do que acontecia naquela época. Os cirurgiões que atendiam naquela época, mais um fato extremamente curioso, eles eram muitas vezes, inclusive, analfabetos, eles eram considerados meio que açougueiros ali para cortar o povo. Inclusive, eles ganhavam menos do que o catador-chefe de insetos. Sim, tinha uma pessoa que era responsável por catar piolhos dos colchões dos pacientes. Essa pessoa, ela ganhava mais do que um cirurgião.
Gente, é muito interessante a história. Eu amo, eu amo. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de contexto histórico, eu consigo perceber o quanto a gente já andou. E porque hoje em dia a gente nem pensa mais nessas coisas. Um outro fato muito interessante é que existia um dia de internação. Ou seja, era um dia na semana que você chegava lá, você estava doente, estava com, sei lá, dor no dente, dor na perna, qualquer coisa, febre, não interessava. Você tinha um dia na semana que você podia ser internado. Você ia nesse dia e aí sim você tinha 25% de chances ainda de ser internado. Caso contrário, se você fosse num dia que não fosse o dia habitual de internação, você teria que voltar para casa. Então você imagina se fosse assim hoje. Inclusive, conta ali, daí relata histórias de pessoas que estavam realmente muito enfermas e iam para o hospital e tinham que voltar para casa. E aí, quando chegava o dia de ir de novo, a pessoa já tinha morrido. Então, era assim que funcionava. Mais ou menos nessa época, começam o comércio de cadáveres também, e que esses cadáveres são revendidos ali para muitas universidades, por exemplo. Vamos pensar, nós estamos em 2021, e ainda você consegue achar informações na internet sobre coisas que acontecem. Eu lembro que quando eu li o Holocausto Brasileiro, trazia uma parte do livro sobre isso. Esteve presente na história. Seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo, isso sempre existiu. E ainda nos dias de hoje isso não foi resolvido. Claro que clandestinamente, a mínima pesquisa que você faça na internet, você vê que uma vez ou outra aparece algum caso. Então isso não acabou, continuou. As doenças ali que mais matavam as pessoas na época, isso é um fato também muito curioso, que era gangrena, eripsela, infecções de todos os tipos, sepsis, essas coisas assim. Então, você cortar um dedo, por exemplo, já você poderia morrer por causa disso. Então, é por isso que a expectativa de vida ela era muito menor. Porque qualquer coisinha que acontecesse, você podia acabar morrendo por conta disso. Então, é por isso que ali no livro fala sobre essa taxa de mortalidade entre os estudantes de medicina. Porque até tem um caso em que o estudante, ele meio que se machuca ali com um bisturi numa aula de anatomia, e ele acaba falecendo. Então, ter um cuidado 1000 vezes redobrado, porque uma mínima coisa, um mínimo descuido, e quem já foi para o hospital, quem já teve aulas assim, sabe que muitas vezes acontece a gente esbarrar uma coisa sem prestar atenção, então isso poderia levar à morte um aluno. Então, é isso. Eu fiquei, gente, ainda bem que isso não é mais assim. Uma coisa que eu fiquei assim, me deu até uma coisa ruim de ler, é a questão da vivissecção. As dissecções que a gente faz nas aulas de anatomia, que são em cadáveres, você realizar em um ser que está vivo. Então eles faziam muito isso em cachorros, em animais. Tem uma parte que fala bem assim, que durante todo esse tempo o animal olhava para ele apavorado, incapaz de gemer ou uivar de agonia. Ai, gente, isso me incomodou. Sério, eu sou apaixonada por cachorro, assim, então eu já fiquei imaginando, assim, a cena, sabe? E são coisas que aconteceram ao longo da história, e muitos animais sofreram isso. E poderia ter sido diferente naquela época? Eles poderiam ter usado alguma outra coisa? Não sei, provavelmente não. Só que isso fez parte da história e, mesmo assim, eu fico muito triste com isso. Joseph Lister, que é sobre quem é este livro, ele é considerado hoje o pai da cirurgia moderna. E ele realmente, o que ele trouxe, o que ele revolucionou? Ele trouxe a antisepsia para dentro dos hospitais e acabou diminuindo a mortalidade de pessoas por micróbios, por micro-organismos que estavam ali. Muitas vezes, depois de uma cirurgia, um paciente acabava falecendo sem muita explicação, eles deixaram de morrer no pós-cirúrgico. Mas o que acontece? Hoje a gente não usa antisepsia, hoje a gente usa asepsia. Asepsia você usa como prevenção, então toda essa questão de lavar as mãos, várias práticas que um cirurgião tem antes de fazer a cirurgia. E a antisepsia não, eles faziam isso depois. Então depois que eles operavam, eles passavam ali um produto, que foi o que ele descobriu, que foi o ácido carbólico. Ele passava esse ácido carbólico ali na região onde tinha sido feita aquela cirurgia para matar esses micro-organismos. E hoje em dia não, a gente faz isso ao contrário, a gente faz antes, a asepsia do local, dos instrumentos, então para evitar que exista alguma contaminação. Mesmo que não tenha sido como é feito hoje, isso diminuiu e muito as mortes dentro dos hospitais. E foi uma revolução. A questão sanitária mesmo deles, ela é muito problemática. Esses cirurgiões, eles não lavavam as mãos. Eles estavam sempre cobertos de sangue.
inclusive sangue de outros pacientes. Então você chegava ali fazer uma cirurgia, ele estava ali com o sangue já de várias pessoas, não apenas sangue, mas restos de entranhas aí de outras pessoas, e ele estava e ia fazer a próxima, e hoje, gente do céu, hoje um mínimo cuidado assim que as pessoas não tenham em uma sala de cirurgia pode ser fatal. Então você imagina, é óbvio que isso acontecia e óbvio que a mortalidade era tão grande por essa questão, porque não existia um mínimo cuidado e eles não tinham conhecimento. Na verdade, foi mais ou menos essa época, traz aqui um pouco essa questão de Pasteur, quando eles descobrem realmente, conseguem provar que os micro-organismos existiam, porque eles acreditavam muito na teoria do miasma na época. Que essa contaminação, ela vinha através do ar. Então, no ar tinham coisas que acabavam contaminando. Eles não sabiam exatamente o que era. Tanto que eles acreditavam muito em demônios que estavam matando as pessoas, e na verdade era isso. Eram os micro-organismos que eles não sabiam que existiam. Então, Pasteur veio, provou que existiu. Atrelado à antisepsia, foi possível alcançar esta revolução. Agora, uma parte muito curiosa, que essa, assim, eu lembro que na época eu até coloquei no Instagram, que eu achei muito, muito, muito interessante. A gente pensa, Joseph Lister. Lister nos remete o nome a Listerine. O que Listerine teria a ver com cirurgia? O que Listerine teria a ver com tudo isso que nós estamos falando? Sim, Listerine veio de Joseph Lister. Eu vou ler aqui para vocês, que interessante. A florescente conscientização da existência dos micróbios intensificou a preocupação do público vitoriano com o asseio. E uma nova geração de produtos de limpeza e higiene pessoal feitos com ácido carbólico inundou o mercado. Talvez o mais famoso deles tenha sido o Listerine, inventado pelo Dr. Joseph Joshua Lawrence, em 1879. Ele foi numa conferência, conheceu Lister e meio que ele fez uma homenagem e usou Lister como sua inspiração. Pois, olha só. Então, o Listerine, ele era usado para usos diversos, inclusive para tratamento de caspa, limpeza de piso e cura da gonorreia. Gente, qualquer coisa que a pessoa tinha, já joga o Listerine aí que vai resolver. E sim, em 1895, Lambert, então, promoveu o Listerine para a classe odontológica. E aí ficou. A história da medicina, ela é fascinante e apaixonante. Eu amo ler livros assim. Esse livro aqui foi muito gostoso de ler nesse sentido. Porque eu lia, eu nem via o tempo passar. Eu entrava aqui e eu não conseguia parar de ler. Gostei demais, demais desse livro. Ele foi, eu acho que eu até favoritei ele, não lembro. Mas é muito, muito gostoso de ler. Deixa nos comentários aí qual dessas curiosidades que você achou mais interessante. Esqueça de se inscrever no canal, dá gostei e nos vemos no próximo vídeo.